Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Lição de número 5. Todos têm revista? Se alguém tiver sem revista, pode estar pedindo. Essa lição vai estar falando sobre o fracasso humano e o sucesso divino. Nós vamos fazer a leitura responsivamente de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24. E vamos deixar, enquanto estiver estudando, deixar a nossa Bíblia aberta, conforme nós vamos vendo os assuntos, nós podemos estar olhando para a palavra de Deus. Convido os irmãos também que estiverem nos assistindo, acompanhando a aula nos seus lares, que possam também estar lendo conosco esse texto. Gênesis 3, de 1 a 24. Esse texto vem falar da queda do homem. Vamos ler então responsivamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, por poder ler a Tua Palavra, Senhor, por ter consciência de tudo o que aconteceu, por saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida de nós, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor se preocupa em cuidar de nós, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que abençoe ricamente a Tua Palavra, que neste momento, Senhor, nós possamos compreendê-la, ó Deus, e tudo aqui que for tratado, seja somente para o Teu louvor e a Tua glória. Que nós possamos, ó Deus, ser edificados mais uma vez com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa lição ela vem falar do fracasso humano e o sucesso divino. É muito bom nós estudarmos, termos conhecimento. Esse estudo de hoje, o tema de hoje, é um tema bastante conhecido de todos nós. Um tema que as crianças já aprendem desde pequenos, já estão aprendendo sobre a criação do homem, sobre o pecado, sobre a vida, sobre a restauração, sobre o que Deus é na nossa vida, o que Jesus faz por nós, fez por nós. Então é um tema bastante, podemos dizer assim, fácil para nós entendermos, mas precisamos estar com o nosso coração aberto para poder aplicar, aceitar e aplicar o que a Palavra de Deus ela tem esse objetivo, né, de nos corrigir e os exemplos que tem na Palavra de Deus são tantos exemplos que eu creio que o tempo nosso não daria para nós estarmos falando de todos esses acontecimentos dos homens do passado, né, que tiveram assim a sua vida de sucesso, né, a vida religiosa, a sua vida com Deus de sucesso, mas em algum momento também tiveram fracasso, sofreram correção de Deus. E tudo isso que aconteceu, que está narrado na Palavra de Deus, registrado na Palavra de Deus, não é simplesmente para uma história, para nós conhecermos a história.
saber o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó e outros, mas é sim um exemplo para nós tirarmos para as nossas vidas, para nós não cairmos no mesmo erro. Então, isso que eu digo que é fácil para nós entendermos, mas nós precisamos estar prontos a praticar, para não cair nos mesmos erros. Quando fala aqui, no texto da lição, fala do fracasso humano, já está falando de todos os personagens que nós vamos ver detalhadamente. Fracasso, o homem, ele fracassa por mais direito que ele queira andar, mas ele é um ser humano, e isso nós temos que sempre pensar nisso. Quando nós vemos uma pessoa famosa eu digo assim, na sua religião, fala, nossa, aquele homem, aquela mulher, uma pessoa exemplar, vamos usar essa palavra. E de repente nós vemos aquela pessoa caindo em algum ato que jamais a gente esperaria. Logo nós lembramos então de homens que está registrado na palavra de Deus, que também foram homens, fiéis a Deus, que caíram, mostrando assim que nós não podemos depositar a nossa fé e nem se espelhar em pessoa, em ser humano, para nós seguirmos. A Bíblia diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Porque Jesus não teve pecado. Então nós temos que ver o exemplo de Jesus. Então fala do fracasso humano e o sucesso divino. Deus é Deus. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Ele faz com aquele miserável pecador, aquele que aos nossos olhos está no mais baixo nível, Ele faz com que essa pessoa seja um servo, uma serva de Deus, temente a Deus, salvo, pelo sangue de Cristo. Na introdução, por que a humanidade está envolta em tantos caos? Essa palavrinha aqui, nem porquê, é uma pergunta, nem um questionamento. Por quê? É a pergunta que nós vemos por aí de pessoas, e muitas vezes a gente se espanta até com pessoas que se dizem crente, evangélico, mas por que de tudo isso? Como quem dizer, Deus não está no controle? Deus está sim no controle. Para o ímpio, não é de se assustar, porque ele não entende. Mas para quem é cristão, nós entendemos, porque Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo. E nós vamos ver que Ele tem propósito até para disciplinar, corrigir. E Ele age da forma como Ele bem entender. Então, por que a humanidade está envolta em tantos caos, dor e sofrimento? Por que tanta incredulidade, maldade e violência? Isso é um ponto na nossa partida dessa lição. Nem por quê? Nós sabemos, não vamos nem entrar em detalhes aqui, o que nós vemos todo dia é violência. Graças a Deus, a nossa região, nós podemos dizer que nós vivemos uma vida de paz. Mas aquelas pessoas que vivem não só nas cidades maiores, mas sim que tem mais dificuldade, pessoas que não têm, assim, podemos dizer assim, liberdade nem para ir no mercado. Estão correndo risco, sem falar das crianças poder sair de casa. Andando mais aqui. Gênesis apresenta a origem da doença e o seu desenvolvimento. O Deus Criador estabeleceu uma aliança de vida e morte com o homem. E este a quebrou, trazendo sobre si a maldição do pecado. Então, aqui está respondendo por quê. Por que de tanta coisa, tanta dor, tanto sofrimento? Porque descumpriu a aliança de Deus, a aliança de vida ou morte, quebrou-se. Então, as consequências vieram.
E como nós sabemos, as consequências vieram e o pecado continua, a desobediência continua. Nós vemos que, assim como logo no começo da criação, né, houve lá, nós vamos ver mais à frente aqui, o homicídio, a inveja, tanta coisa. É o que acontece hoje, nós vivemos isso hoje. Então não mudou. Nós podemos dizer que a proporção é maior de números, mas o ser humano, assim que ele pecou, ele foi uma pessoa totalmente depravado, podemos dizer. A praga do pecado, nem vamos usar essa palavra, praga do pecado, entrou no ser humano de uma certa forma e ela foi se alastrando, podemos dizer. Em tanta coisa que a gente poderia estar falando aqui, mas eu creio que cada um já vai pensando aí nessa praga. Quando eu digo, estou falando dessa praga, aquele pequeno fiozinho de mato, se você deixa ele lá, ela vai, dali a pouco, tomar conta do terreno inteiro onde você planta. Assim também o pecado. O pecado ele começa, só para mim concluir essa linha de pensamento, ele começa na vida de uma pessoa e ele se contamina a família, contamina a igreja e vai se alastrando. Isso que acontece. Vamos lá. Como resultado da queda, o pai da raça só pôde transmitir uma natureza humana depravada aos seus filhos. Dessa fonte profana, o pecado flui como uma corrente impura para todas as gerações de homens, poluindo todos e tudo com o qual entra em contato. Olha que coisa triste, né? Esse Luiz Belfort, né? Que diz isso. Então, é aquilo como nós já falamos, é uma praga que vai se alastrando, contaminando as pessoas. Gênesis é, por isso, um livro essencial para se compreender as raízes da história humana e nesta a origem do mal. Por outro lado, quanto mais profunda é a compreensão do pecado, mais sublime é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Me chamou a atenção aqui nessa palavra, né, que quanto mais profunda é a compreensão do pecado, mais sublime é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. É aquela história, né? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu vejo o que o pecado, o estrago que o pecado fez, o distanciamento que levou o ser humano de Deus, a graça de Deus e a sua misericórdia indo atrás, eu trazendo para a minha vida. Quanto mais eu reconheço da minha vida, daquilo que eu faço, dos meus erros, reconhecendo que eu não tenho condição de fazer algo a não ser pela graça de Deus. Quanto mais eu me sinto pequeno sobre essa questão, mais eu reconheço a misericórdia, a graça de Deus, usando a sua benevolência, a sua graça, a sua vontade na minha vida. Então, só cabe o que para nós? Ser grato, ter reconhecimento, gratidão, adoração e gratidão. E fidelidade. E comunhão. E tantas coisas nessa linha também. Quase no finalzinho da introdução, diz aqui: a Bíblia é um livro fidedigno, pois reproduz a história de seus personagens sem omitir suas falhas morais. São erros trágicos e deprimentes, mas retratos realistas do caráter humano e de sua natureza inclinada para o mal. Para nós concluirmos essa parte aqui da introdução, aqui se fala que a Bíblia é um livro fidedigno. Todos nós sabemos que ela é fiel. Ela não esconde nada. Poderia
falar só do lado bom lá de Abraão, só do lado bom de Jacó e de outros personagens bíblicos, só o lado bom, mas não, ela fala do lado ruim também, as coisas ruins que eles fizeram. Por quê? Porque ela é fiel, a palavra de Deus ela é fiel. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gastei bastante tempo nessa introdução aqui, mas se quiserem falar, pode usar o microfone. Senão a gente vai ver pelos tópicos aqui, eu vou passar mais rapidinho daí. Então vamos lá. Primeiro tópico. Inveja, violência e morte. Ao transgredir o mandamento do Senhor, algo começou a tomar forma no coração de Adão e Eva, fazendo-os sentir vergonha um do outro e medo de Deus. Então aqui o que aconteceu? Ele começou a sentir vergonha e medo, depois que os seus olhos foram abertos. E é interessante, nós já estudamos, foi falado sobre isso e nós temos conhecimento, que aquela árvore era proibida, não era para eles comerem daquele fruto, mas como eles provaram, eles comeram daquele fruto, abriu os olhos deles. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Quer dizer que antes disso eles não sabiam o que era mal. Eles não sabiam, para eles eram o quê? Uma pessoa inocente, uma pessoa... Mas agora não, agora conhecedor do bem e do mal. Por que eles passaram a ter vergonha? Perceberam que estavam nus. Primeira coisa, vergonha. Vamos associar a vida, a nossa vida, né? A nossa vida de pecado. Ali essa vergonha é pecado, nós sabemos disso, não tem outra palavra. Por quê? Desobedeceu. Quando a pessoa está em pecado, ela não sente vergonha? Sente vergonha. Sente vergonha até dele próprio, de si mesmo, sente vergonha das pessoas. O outro ponto aqui, teve medo. Teve medo de quem? Medo de Deus. E vamos pensar, irmãos, juntos, a pessoa que peca, que vive pecando, vamos dizer, falar o português claro aqui, como dizia meu pai, vive pecando e ora, diz que pediu perdão, mas lá no seu íntimo, lá no íntimo do coração dele, ele é só de fachada, não se arrependeu nada. Ele sente medo, porque ele sabe que com Deus não se brinca. Não sei se os irmãos estão entendendo o que estou dizendo. E ele vai sentir medo, porque sabe que Deus está vendo que ele pediu perdão só na boca para fora. Não houve transformação. E se não houve transformação, ele vai ter medo sim. Porque a Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará diante de Deus. E aquela pessoa que não teve os seus pecados perdoados, não foi sincera, imagino, ele não vai ter nem condição de olhar para Deus, porque ele sabe, Deus conhece seu coração. Então esse ter medo de Deus, eu creio que cada ponto desse seria passar uma manhã falando disso. Por que ter medo de Deus? Teve medo porque desobedeceu. Aquele que está com Deus, que entrega a vida a Deus, ele não tem medo. Ele tem o quê? Respeito. Respeito, amor, respeito. É diferente de medo. Medo é de quando uma pessoa praticou algo errado e está achando que já vai ser descoberto. Aí ele tem medo. É o que fez Adão. Eles fizeram, vamos se esconder. Agora, vamos se esconder para que Deus não vai nos achar. Se alguém quiser falar, pode falar, tá bom? Não vou me empolgando aqui.
Em seguida, vemos a indecorosa tentativa de empurrar a responsabilidade. Já falamos isso também, quando Deus falou com eles o que tinha acontecido, empurrou a responsabilidade. A mulher falou. Vamos ler aqui. Vemos a indecorosa tentativa de empurrar a responsabilidade do erro para o outro, mesmo para o próprio Deus. Uma acusação, nós lemos aqui, esses dias foi falado sobre isso, hein? Que isso falou até no próprio Deus, a mulher que o Senhor me deu. O pecado passou a estar presente na alma do homem que agora havia se tornado conhecedor do bem e do mal. E o estrago foi grande. O justo juiz então declara a sentença: maldita é a terra por tua causa. Tu és pó e ao pó tornarás. Maldita a terra por tua causa, por causa do pecado do homem. Então nós vemos o que estrago fez, né? Por causa da desobediência do homem, aquele casal, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa, tu és pó. E aqui vem então a consequência, né? Que ele teria que morrer. Agora você vai trabalhar para viver do sustento do suor do seu rosto e vai voltar ao pó. Deus ali traçando então. As consequências foram devastadoras. Expulso do jardim para não fazerem uso do fruto da árvore da vida, o primeiro casal se instala em outro lugar e ganha seu primeiro filho, que mesmo vindo à luz em meio a dores, é a primeira grande alegria após o Éden, mas que se tornará em seguida grande tragédia humana por causa do pecado. O primeiro ser humano nascido se tornara o primeiro homicida. Vamos passando bem rapidinho, eu sei que todo mundo conhece a história e nós temos que ir chegando à conclusão. Então, o primeiro menino, o primeiro ser humano nascido é o primeiro homicida. O primeiro homicida. Então, nós estamos acompanhando bem, a gente vê aqui a sequência de erros, né? O segundo bebê a nascer, mesmo sendo justo, terá seu sangue derramado por inveja. Ó, começou a inveja. Eles era tão pouca gente. Tinha um mundo tão grande para se viver. Mas começou a inveja, por quê? O dele foi aceito, mas o meu não. Caim. A inveja entrando no coração de Caim. Dos descendentes de Caim, um se tornou notável por sua violência, Lameque, né? Foi falado também na lição. Lameque, aquele homem sanguinário também, que matou aqueles dois homens por motivos torpes, né? Por coisa simples. Por qualquer coisa. Você olhou feio, vai matar. Falou de mim. Talvez nem falou, é coisa simples. Pisou no meu pé, coisas bobas, podemos dizer assim. Gerações mais tarde, o avanço do pecado atingiu um nível insuportável. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Me chamou bastante atenção essa parte aqui também, que fala que a terra se tornou, gerações mais tarde, o avanço do pecado atingiu um nível insuportável. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O que me chamou a atenção é essa palavra, todo ser vivente. Atingiu não só os homens. Às vezes a gente pensa que é só os homens, mas não. A maldição, ela atingiu todo ser vivente. Tanto que nós vemos lá que Deus destruiu tudo. Só preservou o casal de
cada coisa. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Está lá em Gênesis 6, 11 e 12. O mundo se tornou um lugar inóspito, ou seja, um lugar difícil para viver. O mundo se tornou um lugar inóspito, desfigurado. Deus então resolve, através de um dilúvio, fazer desaparecer da face da terra o homem que havia criado, mas em surpreendente graça preservou a família de Noé. Um ponto importante para a gente estar analisando. Quando a lição fala do fracasso humano, aqui ele mostrou todo o fracasso, né? Mas ele viu no meio de toda aquela gente, tinha um justo lá, Noé, uma família. Ele falou, não vou acabar com todos, vou preservar isso daqui, para dar continuidade. Isso é Deus cuidando. Essa é a graça de Deus na vida. Como nós falamos às vezes, aquela pessoa péssima lá aos nossos olhos, Deus vai restaurar aquela pessoa para dar continuidade. Aquela pessoa vai ser uma bênção na vida da igreja, na vida da sociedade. Alguém quer fazer algum comentário dessa primeira parte aqui? Pode se levantar, senão vocês estão entendendo muito ou eu vou ficar aqui achando que estão falando demais. Posso continuar? Irmãos, se quiserem falar, vão pensando aí e levanta a mão que o microfone vai chegar até você, tá bom? Então, essa primeira parte, nós passamos a falar da inveja, violência e morte. Nós vemos aqui a inveja, demonstrada em Caim, a violência e a morte. Todos nesses personagens que nós vimos aqui. Segundo ponto, embriaguez, soberba e confusão. Noé e sua família saem da arca após 1 ano de confinamento para reiniciar a saga humana de povoar a terra em relacionamento com Deus. A gente não para, eu estou falando por experiência própria, não sou muito de história, mas eu fiquei pensando aqui, 1 ano eles ficaram na arca. 1 ano. Está lá em Gênesis 8, para que as águas baixassem. Nós vemos a providência de Deus na vida daquelas pessoas. Como que Deus é paciente, misericordioso, fez com que tudo, né, conforme nós lemos aqui, que tudo havia se estragado, podemos dizer assim, toda a criação. Então, com o dilúvio, ele acabou com tudo o que tinha fôlego de vida. Não restou nada. Nada mesmo. Noé oferece um sacrifício com animais e aves, assim depois que ele sai da arca, e Deus aceita a oferta e promete, por sua graça, não tornar a amaldiçoar a terra, mesmo sendo mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Numa renovação de aliança feita com Adão e seus descendentes, Deus promete preservar a criação e as suas estações, renova a mesma ordem dada ao primeiro homem: sede fecundos. E aqui fala depois, né, que o Senhor faz uso de um arco-íris para simbolizar a aliança. Nós já conhecemos, né, sobre essa aliança de Deus, né? E mais uma coisa que nós precisamos frisar aqui de novo, numa renovação da aliança, não é outra aliança, é o propósito de Deus, deu continuidade. O primeiro homem falhou, Deus resolve acabar com tudo, mas também resolve, vamos preservar, vamos escolher essa família que parece justo, né? Vamos preservar a família de Noé para dar continuidade.
Apesar da grandeza dessa aliança feita com Noé e dele ter sido definido antes do dilúvio como um homem justo e íntegro entre os contemporâneos, que andava com Deus, Noé termina sua história de forma vexatória. Acho que não precisa a gente ler aqui, eu creio que todo mundo conhece, né, a história que ele plantou uma vinha, né, e se embebedou, ficou nu dentro da sua própria tenda. E aqui então estou resumindo aqui, porque eu tenho certeza que vocês conhecem a história. E um dos seus filhos, ao invés de cuidar do seu pai, quando ele viu o Cã, né, quando ele viu seu pai naquela situação, ao invés de ele cobrir o seu pai, cuidar dele, não, foi contar para os outros. Olha, o pai está lá, vem ver. Então, Noé amaldiçoa o filho de Cã, amaldiçoa Canaã, seu neto. Aqui a gente vê, quando fala da embriaguez, o que é embriaguez? É pecado? Sim, é pecado. Da soberba e a confusão. O capítulo 10 e 11 de Gênesis relatam o nascimento das nações que se espalharam na terra após o dilúvio, a partir de Cã, Sem e Jafé. E termina com o relato da Torre de Babel. Exatamente aqui que vai falar da soberba. Um empreendimento humano projetado para ser um marco do humanismo secularizado, um símbolo de arrogância e rebeldia contra o Criador. Qual que era a palavra de Deus? O que Deus tinha falado para Noé? Sede fecundo, povo multiplicai, né? Povoai a terra. Não é isso que Deus queria? É encher a terra. Mas eles não foram contrários, não. Vamos fazer o nosso marco aqui, marco de humanismo. O que quer dizer isso? Que o ser humano, eu posso. Eles esqueceram da aliança. Se esqueceram do que Deus tinha dito, que era para multiplicar e encher a terra. Mas eles levantaram uma torre. Então essa soberba e a confusão. Porque quando Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E fez então a confusão das línguas em que um não entendia mais o outro. Assim como um não entendia mais o outro, então o que tem que fazer? Vamos sair. Vamos se despertar. Quer falar alguma coisa, pastor? Som 2. Essa lição, acho que ela resume bem o que o livro de Gênesis quer trazer. Vou tirar a máscara, estou bem longinho aqui. Porque a gente percebe que, desde lá do início, quando a serpente oferece a Eva, tem essa ideia, né, de ser igual a Deus. E aí eu lembrei, quando falando dessa grandeza, desse humanismo, do homem querer ser grande, fazer grandes construções. Isso exatamente é a raiz do pecado, né? No lugar de adorar a Deus, eu quero ser igual a Deus. E nesse intuito de querer ser maior, de querer ser igual a Deus, ou de querer ser Deus, né, na verdade, o homem não se preocupa com o pecado. Aquela frase, né, conhecida, os fins justificam os meios, né? Se eu quero alguma coisa, então não importa se eu vou pecar, se eu vou ultrapassar por cima de alguém, ou se eu vou matar, ou se eu vou fazer alguma coisa que desagrade a Deus, porque o que eu quero é o meu objetivo. E aí também a gente lembra muito dessa questão, né, da desculpa, que a gente já falou também, a respeito de Adão. Não, mas é a culpa da Eva, a mulher que tu me destes, e a Eva, não, mas a cobra enganou. A gente percebe como isso é enraizado no ser humano, de se desculpar.
não admitir que está errado. Eu não quero admitir que eu fiz errado, mas eu sempre tenho uma justificativa, uma explicação. E é assim que acontece o pecado, porque o inimigo coloca na nossa cabeça, não, pode fazer, isso aí não tem problema, isso aí não é pecado, não é errado. E assim a gente vê toda essa lição, vai falando, né, dessa maldade na vida do homem, nas situações, seja qualquer desses pecados, né, há tudo envolvido. E graças a Deus que nós temos Jesus, que nós temos a salvação, que nós temos o perdão, e é nisso que nós temos que nos apegar, né? Sim. É muito interessante, né, a participação. Como eu disse, vamos pensando aí, levante e fale. Porque através de uma colocação, assim como o pastor levantou aqui, às vezes a gente esquece de comentar. Então, quando alguém está comentando, você se lembra e fala, opa, eu vou falar isso também. É lógico, dentro da lição. Aqui, quando nós vemos aqui o primeiro tópico, que fala em inveja, violência, morte. O segundo tópico, nós já lemos, que fala em embriaguez, soberba e confusão. Se nós formos olhar, está tudo dentro da perspectiva do ser humano. Tudo, cada pontinho. O ser humano carrega essas coisas. E como o pastor falou, graças a Deus que nós temos Jesus para nos libertar. Assim como nós queremos crescer o nosso olho para alguma coisa que não é lícita, nós temos Jesus que nos freia, o Espírito Santo nos freia, usando essa palavra. Mas abre os nossos olhos, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Então os nossos olhos são abertos, mas a tendência do homem, né, do ser humano é inveja, violência, é matar. Às vezes se não vai matar de uma maneira, mas às vezes faz coisa muito pior que desmotiva uma pessoa, mata uma pessoa, desanima uma pessoa. Uma palavra maldita, podemos dizer, é uma maneira de acabar com o outro. Então vamos para o terceiro ponto: mentira, jeitinho e incesto. Lembra que essa lição ela vem colocando muita coisa aqui para a gente estar analisando. O pai da fé, o homem a quem Deus chamara de meu amigo, o patriarca de Israel, que tão prontamente obedeceu a ordem para deixar sua terra e família, e que foi testado do modo mais severo possível no Monte Moriá. Está falando, né, de Abraão. Demonstrou também fraqueza e falha que provam que é tão somente pela graça e misericórdia de Deus que a obra divina é realizada. Deus não depende de nós. Então, aqui está falando de Abraão, o pai, né, o patriarca, o pai da fé. A gente olha para a vida de Abraão e fala que ele fraquejou quando... Vamos só comentar aqui, que eu também sei que todo mundo sabe do acontecido. Ele fez as coisas que demonstram uma fé muito grande, ele não foi para sacrificar o seu filho, mas depois lá teve uma fome, houve uma fome também, e eles foram perante o faraó, e a lição diz que ele, com medo de ser morto, fala assim, se perguntarem, porque a esposa de Abraão era muito bonita e o faraó vai se interessar por ela, não fala que você é minha irmã, não vai falar que somos casados, porque senão vai mandar matar e daí ele fica livre. Então fala que é minha irmã. Aí está mostrando o quê? A fraqueza dele. Alguém pode dizer assim, mas ela era meia-irmã. Não, vamos deixar esse meia-irmã para lá. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas a lição está dizendo que ele mentiu. Ele mentiu. Não fale assim. Você é minha irmã. Tanto é
que ele mentiu porque Deus não se agradou e Deus castigou o faraó. Deus castigou o faraó por causa de Sara. A jornada de Abraão para uma terra desconhecida não teve um início fácil. No Negueb enfrentou um cenário de grande fome. Partiu então para o Egito em busca de refúgio. Lá procedeu de maneira a deixar qualquer leitor de Gênesis constrangido ao expor a sua esposa a risco, orientando-a a mentir aos egípcios sobre sua relação conjugal. Abraão mostra que ainda não conhecia o Senhor o suficiente a ponto de descansar nele. Quer dizer, aqui está mostrando outro ponto do ser humano em que, eu digo a gente, cada um de nós sabe que você não consegue fazer, você não consegue mudar o cenário, eu não consigo, tem alguma coisa na minha vida, mas também não descanso no Senhor. Eu oro, peço para Deus e não descanso. Aqui que ele está falando de Abraão. Abraão mostra que ainda não conhecia o Senhor o suficiente a ponto de descansar. Ele conhecia Deus, mas não era o suficiente. Aí vamos pensar um pouquinho na nossa vida. Nós conhecemos o Senhor, temos certeza que somos salvos, mas não podemos contentar só com aquilo que nós sabemos. Precisamos estar crescendo, sim. Tanto na leitura, mas também na comunhão com Deus. Que quanto mais comunhão com Deus a gente vai tendo, eu digo a gente, nós vamos tendo, mais nós temos condições de descansar. É bonito quando a gente vê alguém que ora e você vê no semblante da pessoa que ele está descansado. Aconteça o que acontecer, ele diz, eu já entreguei para Deus. Não é aquela pessoa que já orei, mas está com aquela ansiedade. É diferente, totalmente diferente. E para a gente chegar a esse ponto, aqui está falando de Abraão, nosso pai da fé. Para a gente chegar a esse ponto, precisa ter muita comunhão. E eu me lembro de Jó, quando Jó, depois de ele passar por tantos problemas, tanta dificuldade, tantas percas, perdeu a família, perdeu os seus bens, e depois ele dizia, eu te conhecia só de ouvir. Isso mostra também a sua pequenez diante de Deus. Isso mostra que ele dependia mais de Deus, ele precisava mais de Deus. E Deus, irmãos, Deus vai se revelando para os seus filhos à medida que a nossa comunhão vai ficando mais estreita, nós sabemos disso. Deus não vai se revelar para aquele que, vamos usar a palavra aqui com forma de meia boca, o crente meia boca, o crente que não tem comunhão. Como Deus vai se revelar? Deus vai se revelar sim, cada vez mais e mais, para aquele que está mais em comunhão. E como nós vamos saber disso? Cada um vai saber como está a sua comunhão com Deus. E eu não tenho condição de saber como está a comunhão do pastor com Deus, nem ele saber a minha comunhão, assim como cada um dos irmãos. Mas eu sei a minha comunhão com Deus como está. Se a minha comunhão com Deus é daqui para fora ou está aqui. Eu creio que cada um sabe. Alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer. Não sei se o senhor vai comentar, mas no penúltimo parágrafo aqui, quando fala se Abraão ofereceu Sara a reis pagães, Sara ofereceu Agar a Abraão para a tentativa forçada de ajudar a Deus. Forçada de ajudar a Deus, muitas vezes acontece conosco. A gente entrega, como o senhor falou, nós entregamos, depositamos, mas não descansamos. Tentamos fazer o nosso jeitinho.
até usei o nosso jeitinho brasileiro. Mas eu entreguei, mas vou tentando por aqui, para ver se eu consigo resolver. Não descansa e esperar na providência de Deus. Né? Tá certo. Eu até tinha marcado, Nathalie, aqui, mas é muita informação, muita coisa para a gente estar estudando, que de repente você passa. É importante essa colocação. Como você disse, a Sara ofereceu as suas servas lá com uma maneira para querer ajudar, mas ajudar o quê? Ela não conhecia. A promessa estava feita, não estava? Que ela ia dar o filho na velhice. Mas nunca que chega? Nunca chega. Dar o nosso jeitinho, né? Nivaldo, quiser falar, Nivaldo, também só de levantar a mão aqui, mas leva o microfone para você, tá bom? Qualquer irmão pode estar levantando. Então, essa parte aqui que a Nathalie já falou também, e outra parte que nós vemos aqui fala lá de Ló, né? Ló, sobrinho de Abraão, que acompanhara na jornada, escolheu Sodoma como lar a respeito de toda a má fama daquele lugar. Preocupou-se apenas com as vantagens econômicas. Não importa o que está acontecendo, é para lá que eu vou, né? É um cuidado que a gente tem que tomar, né? É propício para mim? Cada um coloca, é propício para mim estar naquele lugar, para mim ir lá naquele lugar? Não. Aí vem aquela pergunta, um ser humano, falando aqui do jeitinho. Não, mas eu vou lá porque eu tenho que ser luz. Mas e o risco que você está correndo? Também. O que eu estou falando isso e falando baseado no que a Bíblia fala. Por quê? Ele podia sim ser luz lá naquele lugar, mas ele não foi forçado a sair de lá, os anjos não tiraram ele de lá? Então não era para ele estar lá. Se os anjos tiraram ele de lá, porque não era para ele ir para lá. Né? Mesmo tendo sido levado cativo em uma terra local, instituiu em continuar ali, até ser retirado de lá por anjos antes que Deus destruísse a cidade. Ainda assim perdeu sua esposa, sofreu incesto por parte das próprias filhas, que o embriagaram e conceberam do próprio pai, dando origem às duas nações inimigas de Israel. Logo pagou um preço caríssimo por sua escolha errada. Nós sabemos também o que aconteceu, né? O incesto que ele cometeu com a própria filha. Outra coisa também triste, né, de pensarmos, mas a Bíblia, como nós falamos no começo, ela mostra tudo, mostra tanto o crescimento, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, mas mostra também os fracassos. E quando mostra o fracasso, como já foi falado, é para a gente não cair nos mesmos erros, né? Para nos ajudando nisso. O quarto, fraude, usurpação e idolatria. A história de Jacó, o patriarca que tem o seu nome associado à aliança de Deus, como o pai das 12 tribos de Israel, é mais conturbadas, tendo ser valido no pouco caso de seu irmão para com o seu direito de primogenitura. É aquela história lá que ele comprou, né, o direito por um prato de comida, nós já sabemos, um prato de lentilha. Jacó tira proveito da deficiência visual do seu pai idoso. Aqui está falando lá da usurpação, né? Aproveitou da ocasião, né? Aproveitou, meu pai não enxerga direito, vamos aproveitar da situação. Teve ainda a ajuda da própria mãe. Vamos fazer assim, dar uma forcinha aí, né? Mais embaixo aqui vai falar de Raquel e Lia e a serva, né, Bila e Zilpa, que foram assim também uma disputa motivada por rivalidade e ciúme.
tudo que aconteceu ali, os filhos que tiveram, mas nós conhecemos a história, não era uma vida saudável entre eles. Tinha rivalidade, disputa. Você ama mais os filhos dela do que a minha. São coisas que acontecem na vida do ser humano. Já deu um sinal. Vamos lá no quinto tópico. Ódio, sequestro e esquema doloso. Também é um outro tema que também nós conhecemos bem. Outra história. Não é difícil entender a razão por que os irmãos de José ficaram tão irritados com ele. Por quê? Porque Jacó amava José. Ele se expressava admiração mais por José. Até por quê? Porque era o filho que ele amava, o filho que ele tanto esperava. Ele dava os presentes diferentes. Então o que José fazia? José ficou como um espia, né? Os irmãos, tudo que ele via que os irmãos estavam fazendo errado, ele ia contar para o pai. E o ódio começou a se agravar, cada vez mais, até que os próprios irmãos falaram: vamos acabar com esse rapaz, vamos vender, vamos matar ele. Depois, não vou se estender aqui, resolveram então a vender. Mas para nós chegarmos à conclusão, nós vemos aqui que tudo aquilo que aconteceu é a história mais bonita, né, que eu vejo aqui nessa lição. É que tudo aquilo que foi traçado pelos homens, né, os irmãos de José, a maldade, o sequestro, né, o ódio que estava no coração deles, mas Deus reverteu tudo aquele mal em bem, porque livrou eles da morte, preservou. Nós tínhamos morrido de fome, não tinha mais comida, mas Deus já estava olhando lá para frente. Vamos trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa que a gente não gosta, não gostaria de ter passado. De jeito nenhum não gostaria de ter passado. Mas a gente não conhece, como diz a turma, um palmo para frente. Porque Deus, sendo conhecedor da nossa vida, sendo conhecedor do que nós temos de anos para viver, da nossa família, Deus sendo conhecedor dos perigos que eu vou enfrentar, Deus pode estar atalhando, mudando o cenário da nossa vida para nos desviar daquele mal lá na frente. Mas a gente não entende. E foi isso que aconteceu com José, então. Aqui na conclusão, fala assim, bem no finalzinho aqui dessa página: o sangue de Cristo derramado na cruz é o antídoto para o pecado. Aqui na conclusão. O sangue de Cristo derramado na cruz é um antídoto para o pecado. Isso é, ele é o remédio contra o veneno. O veneno do pecado, o sangue de Cristo é um antídoto. Ele é o remédio que nos cura e que nos liberta. Já estou acabando. A história do insucesso humano por toda a Bíblia nos leva a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o único que cumpriu toda a justiça do Pai e assim assumiu nosso lugar na cruz. Nele foi realizada a nova aliança. Essa obra de salvação não depende de nós, mas exclusivamente de sua vontade soberana. Deus usa pessoas imperfeitas, transformando-as para realizar seus planos perfeitos. O apóstolo Paulo expressou isso com exatidão. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A aplicação:
qual a sua história antes de Cristo ser o Senhor de sua vida? Naquele tempo, que resultado colheste? Mesmo depois de quantas vezes Deus manifestou sua misericórdia de forma especial? Sabedores de quão corrupto é o nosso coração, vigiemos para não pecar contra Deus. Que Deus nos abençoe e nos cuide, e que essa lição sirva, né, para nós vermos assim como exemplos daqueles homens que foram consagrados, mas que sofreram também, tiveram seus momentos de queda, que Deus nos livre de termos também as nossas quedas. Não é objetivo de ninguém, eu creio, de pecar, mas olhar para o Consumador, o Autor Consumador da fé, Jesus Cristo. Amém?